Olá, bem-vindos ao canal Chester News, é, o canal no YouTube e blog de assuntos estratégicos. Eu vou falar sobre a Amazônia, né? A questão da Amazônia que virou uma polêmica muito grande, comentando o meu artigo que eu fiz para o blog Chester News. Bom, eu tive uma ideia, né, de como utilizar a crise da Amazônia para aumentar a soberania do próprio exército brasileiro, né? Qual que era a questão? Bom, desde a Conferência Rio 92 que o clima tem o ambiente, meio ambiente, uma influência muito grande. Então, assim, existe uma disputa radical entre os ambientalistas chamado de impacto zero, né, que é não deixar o ambiente zero intacto, e os que acham que o Brasil, que o ser humano nem impacta no meio ambiente. Tudo isso começou, eu gosto de começar né, pelo contexto maior. A revista The Economist, ela colocou essa capa aqui, ó. The Threat for the Amazon. The Threat of Runway Deforestation. E segundo o G1, um site ligado à TV Globo, também noticiou que o New York Times e o The Guardian, além das revistas Nature e Science, fizeram uma série de artigos e reportagens atacando o desmatamento da floresta amazônica. Bom, eu não sou muito de conspiração, mas na revista The Economist, The Guardian, New York Times, Nature, Science, tudo junto falando da Amazônia, né? Aí aconteceu aquela coisa do Bolsonaro exonerou o diretor do INPE, que era o coronel da aeronáutica. E para piorar, o professor de Harvard, né, o Stephen Walt, ele é muito respeitado na área de relações internacionais e ele colocou na revista Foreign Policy também, que é muito lida por diplomatas. Ele colocou um negócio meio pesado aqui, ó, da BBC. Who will invade Brazil to save the Amazon? Alguma coisa como quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? Depois ele voltou atrás, mas ele falou que fez um cenário que em 2025 os Estados Unidos invade o Brasil para salvar a Amazônia. Seria uma invasão preventiva na área ambiental, né? Daí o general Eduardo Vilas Boas, eles estavam num evento no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, né, em Brasília. Ele falou, ó, a Amazônia abriga uma riqueza de 23 trilhões de dólares, são 17 trilhões em recursos minerais e 6 trilhões em biodiversidade, né? Então veja a importância tal. Aí, o que aconteceu? Eu tive a ideia, assim, um crossover, né? Que quem aí tem uns cerca de 40 anos, 35 anos, viu quando era criança nos anos 90, 95, um desenho chamado Capitão Planeta, esse cara aqui, azul. E eles protegiam o meio ambiente, né? Aí que eu tive a ideia? Juntando com estratégia militar da arte da guerra, né? Tem uma estratégia que chama assim do Sun Tzu. O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. A glória suprema é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Ou seja, eu tive a ideia do próprio Brasil fazer esquadrões, né? Porque o próprio general Vilas Boas ele falou que a melhor estratégia era criar um super órgão dentro das próprias Forças Armadas Brasileiras para proteger a Amazônia. Eu dei o nome de Esquadrão Capitão Planeta. Porque eu acho assim, em vez do Brasil entrar nessa pilha, porque assim, não adianta uma guerra mundial entre o Brasil todo e o mundo todo, a terceira guerra mundial ambiental entre o Brasil e o resto do mundo inteiro. Então o que eu tive a ideia? Fazer, dentro das Forças Armadas e Ministério da Defesa, batalhões especiais da Amazônia. O que seria essa ideia? Do Chester News. É uma proposta da minha ideia do meu blog estratégico. Chamar Batalhões Especiais contra Crimes Ambientais da Amazônia. Né? O nome técnico seria BECCA, BECA. Então o que acontece? Através do Ministério da Economia, o Poder Executivo poderia arrecadar recursos estrangeiros, ONG, governo, todo mundo que quer ajudar a Amazônia. Aí ele podia pegar esse dinheiro e investir nos próprios batalhões especiais contra crimes ambientais da Amazônia. Eu chamei popularmente de Esquadrão Capitão Planeta. O nome é idiota, lógico que ninguém vai usar, mas assim, é só para ter uma ideia. Com o dinheiro vindo, né, do exterior, por exemplo, os próprios militares filmariam as ações de combate a crime ambiental, queimada, floresta. Então o que acontece? Qual que é a estratégia?
porque eu estudei relações internacionais, na Guerra Fria foi meio assim, os Estados Unidos falou assim, ou a gente invade o Brasil, ou vocês fazem uma luta interna aí contra os comunistas. Então assim, todo mundo fala, ah, morreu gente na ditadura, tá, foi horrível, foi. Só que foi o menos pior. Porque assim, nós internalizamos a guerra, porque os Estados Unidos poderia ter invadido o Brasil. A gente assim, na área militar, a gente nunca sabe se uma coisa foi boa ou ruim, porque a gente não sabe, porque poderia ter sido milhões de vezes pior. Podiam ter jogado bombas atômicas. Eles abriram o arquivo da CIA, já tinha até questão de jogar bomba atômica no Brasil naquela época da ditadura militar. Então não dá para julgar ninguém nessa questão. Então assim, em vez de o Brasil inteiro lutar contra o mundo inteiro, a melhor coisa era criar esses batalhões BECA, né, de especializado em crimes ambientais dentro do próprio exército. O próprio Bolsonaro criou chama Amazônia Verde. Ele criou esse programa diante dessa crise, né? Aí o que aconteceria? Qual que seriam os principais motivos? Manteria as próprias Forças Armadas Brasileiras a soberania da Amazônia. Com o maior rigor dos crimes ambientais, essa cobiça dos estrangeiros sobre nosso território acabaria ou menos perderia seu principal argumento. Com recursos vindos de fora, equiparia as nossas Forças Armadas justamente na Amazônia, ou seja, era mais preocupante para nós como brasileiros em termos de defesa. A gente poderia aceitar o dinheiro e falar, ó, nós estamos aplicando em viaturas para combater os crimes ambientais, combater minério ilegal, combater madeira ilegal, isso aí tudo. Aí o que a gente fala? Evitaríamos uma futura guerra preventiva como no cenário do professor de Harvard, Walt, utilizando para isso a doutrina, teoria, né, princípio das relações internacionais, do direito internacional, que chama responsabilidade para proteger. O que esse Walt de Harvard fala é que, tipo assim, quando um país está podre, a comunidade internacional pode agir preventivamente. Só que ele quer usar esse princípio preventivamente na área ambiental e possivelmente contra nós brasileiros, né? Se a gente usasse essa estratégia dos batalhões do próprio Brasil combatendo o desmatamento, combatendo os crimes ambientais, nós manteríamos quase 17 trilhões de riqueza preservado para nós mesmos. E tipo assim, se eles fossem, ah, vocês não podem explorar as riquezas, a gente não pode explorar e também vocês também não, entendeu? A gente manteria a coisa congelada, igual o Sub-Zero, dava um gelo no bagulho. Buf. E se bem utilizados, os batalhões especiais Capitão Planeta reforçariam nossos equipamentos militares na região e diminuiria o crime e a anarquia da região. E 7. Ao prestar contas ao resto do mundo sobre a Amazônia, os movimentos ambientalistas irão parar de ter o Brasil como um exemplo negativo de proteção ambiental fraca e passaria a ser de fato um exemplo mundial. Se o próprio exército comprasse a briga interna aqui dentro, a gente evitaria ser invadido e evitaria ao mesmo tempo perder a própria Amazônia. E a gente protegeria o território e, igual o Capitão Planeta, ainda salvava o planeta ainda. Então é essa, né, a nossa contribuição do Chester News. A gente acha que, se bem implementados os batalhões amazônicos, né, a gente chama de forças especiais altamente treinadas para missões de Forças Armadas Brasileiras contra crimes ambientais. Eu apelidei de forma brincalhona de batalhões Capitão Planeta, mas na verdade é BECA, né? Batalhões de crimes contra crimes ambientais da Amazônia. BECA. Então a gente se livraria o Brasil de uma possível guerra aí, né? Já tinha uma Amazônia protegida aqui, ó. Logo depois que eu escrevi o artigo, eu vi que dentro da revista do Exército tinha uma Amazônia protegida. E aí o próprio Bolsonaro colocou uma Amazônia Verde. Amazônia, não é, como é que é? Brasil Verde, alguma coisa assim. E eu acho assim, se a gente trazer a guerra para dentro, a gente evita perder o território, evita cair nessa polarização de mundo inteiro contra a gente e mantém a nossa soberania. É isso. Quem gostou, dá um like para ajudar a divulgação do vídeo. Um abraço a todos os seguidores do canal. Eu peço desculpas aí que eu fiquei sem postar alguns vídeos que eu tava com problemas de saúde aí. E aí eu vou voltar a postar vídeos aí conforme forem aparecendo. Eu não falei nada sobre a Amazônia porque eu queria deixar acontecer essas piadas, né, da mulher do Macron, essas besteiras todas aí que virou depois, o G7, eu não vou nem comentar porque, né, tá na cara, assim, vou comentar. A França, na verdade, o Macron tá com pouca popularidade no país dele, com os coletes amarelos, os protestos, e ele quer desviar o foco. E como ele está com medo do acordo União Europeia-Mercosul, ele está com medo porque
os agricultores franceses foram em cima dele. Então ele na verdade quis usar essas queimadas na Amazônia no G7, só que ele se ferrou, né? Ele ficou isolado, o Trump ajudou o Brasil, os outros países, o cara lá que é o meio Trump do Reino Unido falou que ele queria fazer isso para atrapalhar o comércio e aí ele ficou isolado. Graças a Deus quis fazer o Bolsonaro, nosso grande presidente, de idiota, ele que ficou idiota. Então é isso, os batalhões Capitães Planeta, né, que chama, poderia ser BECA, Batalhões Especiais contra Crimes Ambientais na Amazônia. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é tipo assim, os caras iam lá com o capacetinho, ó lá, queimada, helicóptero, tudo filmado para os estrangeiros ver mesmo, a prestação de contas mesmo. Do Exército Brasileiro, ó, estamos investindo o seu dinheiro aqui, ó, nessa operação, aqui, ó, esse soldadinho correndo aqui, nessa lancha aqui, entendeu? Aí a gente reforçava a nossa própria soberania, porque a gente usava o dinheiro estrangeiro para comprar equipamentos e pagar homens, hora de soldado, tudo, com o próprio dinheiro dos idiotas, dos ambientalistas malucos lá de fora. E aí a gente ainda preservaria a nossa própria Amazônia e parava com essa loucura. Ó. Já, o brasileiro ele é meio, não tem guerra, não sei o que, e os próprios militares sabem que tem essa loucura aí da Amazônia. Eu leio muitos jornais internacionais, só falam de Amazônia. O Brasil não existe notícia sobre o Brasil, sobre a região sul, sudeste, é só fala de floresta, de índio. A mídia mundial tem uma tara por floresta, assim, absurda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Eu desejo boa sorte ao nosso presidente Bolsonaro aí, porque o mundo está muito complicado. A minha ideia, eu acho que estão querendo já roubar os trilhões da Amazônia, porque o dólar está se despedaçando. Rússia, Índia, Irã, China, estão tudo vendendo dólar e comprando ouro. Então talvez está todo mundo querendo aí meio que roubar a minério, porque a gente poderia lastrear o real no minério. Tá um movimento aí mundial meio estranho para o ouro tá subindo, talvez tá tendo uma desconfiança aí nos mercados internacionais se a riqueza que roda no mundo é real mesmo ou não. Então a gente tem que tomar um cuidado aí, que senão pode sobrar pra gente aí com o nosso território aí. E um abraço a todos aí, nossos seguidores do canal. Seja bem-vindo quem não conhecia, que é o canal Chester News. Eu falo só de assuntos estratégicos. Eu dei um tempo de fazer vídeo porque eu estava meio com problema de saúde, mas agora eu vou tentar retomar. Um abraço a todos aí e boa sorte aí nessa luta para defender a floresta, salvar o mundo e a gente evitar a guerra ao mesmo tempo aí, e aumentar a nossa soberania.